essa pedida pelo São Paulo passa muito por essa questão de recuperação de confiança. Ele é um cara que ele vai extrair a última gota de suor desse time. Eu acompanhava o Santos na época que ele treinava o Santos como setorista, e ele treinava exaustivamente, e era exaustivamente a palavra que vinha de dentro do Santos. Os erros. Errou, volta. Para, volta tudo. Vai fazer tudo de novo. Errou, volta de novo. Até arrumar toda a sequência daquilo que ele pensava numa transição ofensiva. Porque ele liga mais para essa parte. Então, tinha algum erro na transição, parou, volta lá. Aí começava tudo de novo a leitura desse processo de transição. Quando encaixava dentro daquilo que ele pensava, aí ele soltava e a bola rolava nos coletivos. Tá aí, meus amigos, vamos acompanhar agora a análise desse jogo maravilhoso do Flamengo 3-0. Finalmente, Flamengo! Depois de 3 derrotas seguidas, o Mengão ganhou, rapaziada. Finalmente! Vamos assistir o programa aí, o Sport Center, tá bem bacana, assiste até o final. Se inscreve no canal, meu companheiro. Olha isso aqui, ó. Mais da metade das pessoas assistem, não estão inscritas no canal. Olha aqui. 70%, gente. Vamos mudar esse número, dar essa moral pra gente continuar com cobertura, continuar postando conteúdo pra vocês. Se inscreve, aciona o sino, amassa o like e assiste até o final o debate aí, que tá bem bacana. Flamengo 3, Curitiba 0, com a presença de Jorge Sampaoli no estádio do Maracanã. Ayrton Lucas fez esse gol aí à toa no começo do jogo. Tá difícil a temporada dele, né? Pombo sem asa ali de canhota. Olha, na posição não tem, pelo menos jogando aqui no Brasil, ninguém é melhor não, né? Se tiver alguém do Flamengo para ir para a seleção agora, a convocação é hoje, tem que ser o Ayrton Lucas. E aí o segundo gol originado por este pênalti. O jogador do Curitiba tinha acabado de entrar e fez o pênalti no Gerson. Andrei. Que o Gabigol teve bastante frieza em converter. Muita frieza, muita categoria. Se bate um pouquinho mais baixo, o Gabriel chegava, né, Zé? Ele esperou, né? O Gabriel esperou até o finalzinho, mas o Gabigol deu aquela levantada na bola ali e acabou matando a movimentação do Gabriel. E para fechar o placar, o Pedro, que iniciou o jogo no banco de reservas, fez 3 Flamengo, 0 Curitiba. O Flamengo começando o Brasileirão, ainda com o Mário Jorge de interino, vencendo, somando 3 pontos. E a gente sabe que se a casa ali se arrumar, é candidatíssimo ao título. Sim. Boa noite, né? Boa noite, boa tarde, né? Boa tarde, Plihal, Natália, Bubu, a todos que estão nos assistindo. Não, sem dúvida alguma, né? Como elenco, o Flamengo jamais deixou de ter um elenco qualificado. O que faltava era organização, faltava um pouquinho mais de empenho, determinação. Né? Bastou a presença do Sampaoli para isso? Não. O time jogou espetacularmente? Também não. Jogou para vencer? Jogou. Né? Você vê, jogando de forma nada... Foi ao natural. Foi ao natural, foi 3-0. Algumas dificuldades, alguma coisa em relação à posição, né? As posições táticas, movimentações, acertos ali de marcação e tal. Mas o Flamengo tem esse poder, né? Você vê o chute do Ayrton Lucas. A qualidade que tem de pegar na bola, um chute como esse, define um gol como esse logo no começo, já muda toda a estratégia do Curitiba, que provavelmente foi preparada para se organizar ali defensivamente, esperar o contra-ataque, né, para jogar no erro do Flamengo, aproveitando a crise e a situação, e mesmo assim, né, ó, aí abre a porteira e o Flamengo consegue colocar a sua qualidade em campo. Mas vamos esperar agora, né? Nós teremos um novo Flamengo, provavelmente com o Sampaoli, um Flamengo reativo, perde a bola, pressiona, a bola tem que sair em velocidade. Estou curioso para ver o Gerson com o Sampaoli, né? Porque jogaram juntos lá no Olympique de Marseille. Qual será a função? Vice-campeões, né, franceses? Qual será a função do Gerson? Como o Gerson vai jogar, né? Mas o Flamengo é sempre muito forte. É sempre muito forte. Pensando aqui, os caras que jogaram já com o Sampaoli do atual elenco do Flamengo, o Vidal, lógico. Uma longa história com o Sampaoli, com direito a 2 conquistas de Copa América. O Gerson nessa boa temporada do Sampaoli na França. E a primeira temporada do Gerson também de altos e baixos, mas a primeira com mais altos do que baixos. É no setor ali que o Flamengo mais tem sofrido, né, Natália? No meio campo. Acho que a primeira coisa é arrumar esse setor para a coisa começar a funcionar. O Gerson de longe não voltou como se esperava ou que se achava que ele fosse voltar, né? Ele está muito abaixo daquele Gerson que fez ele ganhar essa grita toda pelo retorno dele, esse valor que o Flamengo pagou.
Agora, a gente tem que falar que o Jorge Sampaoli, ia falar Jorge Jesus. O Sampaoli é um cara que consegue extrair o máximo, o teto da qualidade técnica dos caras que passam na mão dele. Pelo menos ele fez isso em alguns trabalhos mais recentes, né? No Sevilha, óbvio, deixou a desejar em alguns quesitos, mas é um cara que gosta muito de posse de bola, ele tem um time técnico para dar isso para ele, gosta muito de pressão, gosta muito de intensidade. Ah, mas o Vitor Pereira também gostava de intensidade e não deu certo, mas aí passa por uma questão de organização. Ele sabe trabalhar com ele que tem. Deve pedir reforço. Eu acho que, não Ele vou jurou pedir. que não. Normal, né? Jurou que não porque fechou a janela. A janela abre no meio do ano. No meio do ano ele deve pedir alguém aí, Mas tem uma principalmente janelinha lateral aí, direito. Até o dia 20, que pode ser aproveitado. Principalmente de alguma maneira. lateral direita. Eu acho que ele deve pedir aí algum jogador para compor esse elenco do Flamengo. Honestamente, se ele conseguir arrumar a casa, segura o Flamengo. Tem sido o Sampaoli, né, Bueno? Um no cravo e outro na ferradura. Na seleção do Chile foi muito bem, na Argentina foi mal. No Santos foi muito bem, no Atlético nem tão bem. No Olympique de Marselha, bom trabalho, no Sevilha ruim. Tem oscilado nos trabalhos. Sevilha, o trabalho mais recente, ele teve menos de 50% de aproveitamento. Eu costumo dizer que a carreira do Sampaoli é 880. Você citou o cravo e a ferradura, né? Porque ele é uma máquina de produzir goleadas, a favor e contra. Você pegar, mesmo nos trabalhos em que você diz que ele foi bem, teve dias ou noites em que o time dele tomou sapatada, foi engolido, né? Então é um cara que arrisca, que ousa, vem da escola do Bielsa, né? É um bielcista, né? Se bem com uma característica muito própria, e ele tem uma personalidade, não vou dizer que é difícil, né? Mas ele é diferenciado, como eu gosto de brincar e dizer, né? É difícil, de forma irônica, né? Na Argentina ele teve problema com o próprio auxiliar, né? Os próprios companheiros de comissão técnica dele tiveram ali um desentendimento. Então ele já trabalha com jogadores de alto nível, às vezes ele aposta num jogador, aposta no Ganso. E aí depois muda o Ganso de função e desiste do jogador. Do Gerson também, eu já comentei jogos do Olympique de Marselha do Sampaoli em que o Gerson jogava mais adiantado, mais perto do gol. Eu não sei se era pela característica do grupo todo, né? Diria que quase um 9 ou não? Não, 9 não, mas ele era um meio atacante, um cara que chegava muito mais, bem diferente do que ele jogava, o Gerson no Flamengo, né? Mas eu não sei hoje se o Gerson vai ser titular do Sampaoli. Por exemplo, o jogo de hoje. Aliás, precisa ver, né, a tabela. Quem que é o líder do campeonato nesse momento? Se é o Flamengo ou o Fluminense. Os dois ganharam de 3-0, né? Eu tava vendo, se o Flamengo fizesse mais um gol, era o líder no saldo. O Davi Luiz foi um cara que foi muito criticado. Se você pegar essa sessão, não pesquisa, jogou hoje, né? Por isso também. Alegando um problema físico. Acho difícil jogar com o Sampaoli. Mas o Sampaoli gosta de saída de campo, aquela saída de trás. Mas ele pode jogar como primeiro volante. Eu acho, assim, ele vai ter que melhorar muito o posicionamento. Sim. E vontade, né? Porque essa impressão que dá é que o Davi Luiz já não dá aquele 100% que necessita para você jogar no Flamengo. Eu acho isso. Primeiro, o posicionamento dele me surpreendeu muito. Se posiciona muito mal, como jogador que teve a carreira na Europa, em termos de posicionamento, é muito mal. Quando ele precisa sair para o embate, aquele 1 contra 1, quando o centroavante está de costas e ele aproveita, aí tudo bem, mas quando ele fica exposto, quando ele precisa sair, eu acho difícil. Por que eu acho difícil ele jogar? Porque os times do Sampaoli têm que marcar pressão, perde a bola, pressiona, perde a bola, pressiona. Os zagueiros, normalmente, eles ficam expostos a contra-ataque, por isso que é 8-80, né? Eu ganho de 5, toma 2, 3-0. Não é sempre que acontece isso, mas quando acontece... Lembro de um jogo pelo Santos, a Natália vai me ajudar. Um da Copa Sul-Americana, se eu não me engano, com o River Plate, não o da Argentina, o do Uruguai. No Pacaembu, não foi? No Pacaembu. O Santos, a zaga do Santos muito exposta em muitos momentos. Então, é um time que adianta muito, né? Para fazer a pressão lá no alto. Ele tem um esquema que é meio raro, que ele usou muitas vezes, que era o 3-3-1-3. Pensa o Flamengo atual com 3-3-1-3. Pode ser o Arrascaeta sendo esse Armando, o Everton Ribeiro, e o Bruno Henrique voltou, né? Sim. Com o Gabigol, com o Pedro. O problema da zaga é isso, né? Se o Davi Luiz jogar na zaga, ele vai ficar exposto. Ficando exposto, eu acho difícil ele jogar, porque ele vai ter que correr atrás, ele vai fazer cobertura, ele vai ter que Dos zagueiros do elenco do Flamengo, quais são os que têm característica mais próxima ao que pensa o Sampaoli? Rodrigo Caio e Léo Pereira. Para mim, Léo jogou hoje, Léo Pereira jogou hoje. O Bruno sendo a primeira opção de banco. O Fabrício se acha difícil também?
Muito pelo sistema de jogo, né, Plihal? E por característica também, né? Por característica dele. Jogador mais pesado, é um bom jogador. Acho que com a bola nos pés ele tem um bom passe, ele sabe fazer uma inversão de jogo. O problema é que é o seguinte, agora o São Paulo vai detectar quais as características e como os jogadores irão reagir aos treinamentos e àquilo que ele pede para o jogo. O Gabigol não vai poder perder a bola e ficar esperando, olhando. Ele vai ter que perder a bola, vai ter que correr. Não que o Gabigol não faça, não é isso. Mas a intensidade desse time do Flamengo ela vai ser muito alta. Né? Precisa ver como essa imagem aí já está virando clássica no Flamengo, né? O novo treinador, antes de assumir efetivamente, acompanhando o primeiro jogo no Maracanã, no camarote do Flamengo ali ao lado do Marcos Braz, o Spindel estava por lá também. A cada 6 meses essa imagem se renova. A clássica é quando ele está suspenso, o que não é tão incomum, ele fica lá em cima, nesse aquário, né? Socando, chutando a cadeira, alucinado. Porque lá ele não vai tomar cartão, né? Então lá ele pode... Hoje foi tudo festa, né? Mas ele vai ter um trabalho muito grande pela frente. Primeiro é resgatar a confiança dessa equipe do Flamengo, eu acho, né? Alguns jogadores estão bem abaixo, muito por aquilo que aconteceu com o Vitor Pereira. Não sei como o Pedro vai reagir hoje com o banco, né? Porque pelo menos as informações que ele não gostou... O Pedro teve um problema pessoal aí nas últimas horas e isso pode ter influenciado a decisão do Mário Jorge em colocá-lo no banco. Vamos ver. Ele tem um trabalho pela frente, ele vai ter que identificar agora, né? Mas fez um golzinho, né? Ele é bom, o Pedro é bom. Pedro, se o Flamengo não quiser, pode jogar ele aqui pro time da ESPN que a gente aceita fácil. Não, ele como um centroavante que nós temos aqui no Brasil, ele é um dos melhores, se não o melhor em termos de finalização dentro da área, proteção de bola, ele tem repertório, né? Ele tem muito repertório para jogar. Como eu falei, o Flamengo do Vitor Pereira era um Flamengo mal organizado. Era um Flamengo que tinha problemas de construção, com a bola, sem a bola, quando perdia a bola, para recuperar a bola. Então, isso tudo influencia no desempenho dos jogadores. Se você está bem posicionado, é porque todos os treinadores que eu tive sempre falaram o seguinte: eu vou te ajudar a se posicionar em campo. As decisões, você que vai tomar, não sou eu. Né? Quando você está mal posicionado, você toma a decisão errada. Porque você não tem as suas referências que você cria automaticamente. Estou numa situação ruim. Eu sei que o Bubu está aqui, a Natália está ali, você está aqui. Está apertado para mim, eu jogo no Bubu. Saio desse lado aqui, recebo da Natália. Ou seja, isso vem automático. Quantas vezes o Vitor Pereira repetiu a escalação? O Vitor Pereira usava um método de treinamento que não dá certo de escalação, forma de se trabalhar, que não dá certo no Flamengo. Trabalha a semana inteira, 1h30 antes do jogo, eu falo quem vai jogar. Como é que eu vou criar referência? Né? E não é que é um sistema repetido, são 3 zagueiros, aí tem uma mudança o Cebolinha vem como ala esquerdo, sabe? Muitas confusões ali. Se você não treina esse sistema de jogo, você vai criar essa referência quando? Nunca. E era o que nós estamos vendo. O que é mais importante no que diz respeito a entrosamentos? Antes, só falando que terminou na Neoquímica Arena, o Corinthians derrotou o Cruzeiro por 2-1. Saíram 2 gols depois que a gente iniciou o programa. O Corinthians fez 2-0 com o Roger Guedes, o Cruzeiro diminuiu. Portanto, o Corinthians também não, né? Porque o Flamengo venceu com facilidade. Mas o Corinthians soma 3 pontos com dificuldades contra um Cruzeiro que demonstrou bastante fragilidade. O primeiro tempo foi um horror. A gente vai falar bastante desse jogo durante o programa. Mas voltando à questão que você estava falando do entrosamento, Zé, o que para você é mais importante? A manutenção dos jogadores ou do esquema tático? Para essa mecanização ser mais próxima do ideal? Do esquema tático, da repetição desse esquema tático. Variar jogador não tem tanto problema? Não, primeiro você tem que criar as suas referências, Plihal, eu acho. Né? Você tem um sistema tático, você coloca na cabeça dos jogadores a forma como você vai jogar. Então, tanto para o reserva como titular, você trabalha de forma igual. Né? E dentro dessa formação de sistema tático, você tem que ter as suas variações. A variação quando você joga com um adversário que joga com 3 zagueiros, a variação em algumas movimentações. E depois você tem que dar repetição. Faz a repetição para os caras criarem referência, até para você conhecer como é que eu jogo, como é que o Bubu joga, se a Natália gosta de receber a bola na frente para chutar, se o Bubu gosta de receber nos pés. Tudo isso a repetição vai te dar. A repetição do dia a dia, dos movimentos, é uma questão até de neurociência, né? Estou estudando e tenho visto muito. Estou estudando, tenho visto muito isso nos livros sobre você condiciona o teu cérebro a repetir as movimentações, né? Isso vem na automatização. Quando ele está automático, isso não quer dizer que você aprendeu tudo.
Né? O teu cérebro vai aprender com as movimentações novas que o adversário vai te dar. E isso, o treinador, como eu falei, o treinador te dá a primeira posição. Depois você, de forma inteligente, vai se posicionando melhor. Mas quando o treinador não te dá nem a primeira, não te ensina como você tem que se comportar dentro de campo, é muito difícil. Provavelmente o Sampaoli vai fazer dessas repetições de jogadores. Ele mexe, né? Ele tem essa característica de mexer jogador, tudo. Mas ele vai ter que ele vai ter que criar uma espinha dorsal para justamente sustentar o sistema de jogo dele. Caso contrário, ele também vai encontrar problemas. Você está estudando online, neurociência? Não, eu estou fazendo o curso, né, de treinador da AFA. Da AFA? E tem a parte de neurociência e tal. E eu gostei muito, falo bastante com o Léo Samoja, né? E gostei muito e estudando me fez lembrar, né, a época que eu jogava, o porquê que eu fazia determinadas coisas, como foi a minha evolução. Isso é muito legal, né, para quem jogou e conhece agora, começa a entender determinadas coisas. E é uma coisa que eu vejo agora, né, diariamente aí nos campos, né, analisando taticamente, entendendo, isso é fundamental, né? A gente viu os números agora há pouquinho da vitória do Flamengo. O Flamengo que vinha de 3 derrotas, né, seguidas na decisão do estadual contra o Vasco da Gama. Primeiro Libertadores, né, o Alcas, depois a decisão do estadual e depois o Maringá pela Copa do Brasil, terceira fase da Copa do Brasil. E os últimos números sobre recuperações de posse me chamaram a atenção. O Flamengo recuperou 59 vezes a posse de bola contra 56 do Coritiba. Até são números próximos, tal, mas são números representativos. O Flamengo, Bueno, nos últimos jogos não mostrou-se muito bem fisicamente. Para fazer o jogo do Sampaoli, é indispensável estar na ponta dos cascos, né? Exatamente, né? Tem muita coisa que a gente pode discutir no Sampaoli. Por exemplo, eu acho que o Santos vai lucrar com ele. O Flamengo contratou o Rossi, né, que era o goleiro do Boca, só que ele gosta de goleiro que trabalha com os pés, né, que é quase como um líbero. Ele gosta de defensores que são rápidos, que jogam com linha de defesa adiantada. Nesse jogo aqui, mais uma vez o Flamengo atuou com linha de 4, né? O Mário Jorge terminou, né, com os 3 zagueiros que eram do Vitor Pereira. Não deu certo contra o Maringá, a mudança de esquema não resultou em performance. Mas acho que aqui, o fato de jogar diante da torcida, no Maracanã, acaba, além da pressão, né, sofrida pelos jogadores desde o retorno ao Rio, fizeram com que o Flamengo fosse um pouco mais voraz, né, na marcação, na recuperação da bola, mais competitivo. O adversário é um dos mais frágeis, é preciso dizer isso, nessa Série A. Se eu não me engano, o Coxa não vence um jogo no tempo normal desde fevereiro, o Coxa, né? Ele veio de um jogo maluco, né? 3-3 com o Sport, que está na Série B, na Copa do Brasil, e toma 3 gols de novo, né? Então o Coxa tem sérios problemas defensivos, o Flamengo fez 3, poderia ter feito mais, teve bola na trave, né, tal. Tem alguns pontos aí, né? A gente falou da linha de 4, o Varela também não convenceu na lateral direita, né? Então o Mateuzinho saiu ali, né, com lesão e tal. Já tem rubro-negro desacreditando o Varela, achando que não vai sair disso. E eu acho que pensando no Sampaoli e tal, a chance dele continuar, se ele mantiver esse nível agora, ele não vai ficar no time, né? Precisa ter mais velocidade, mais intensidade. Você falou sobre ficar exposto, e aí eu acho que o Davi Luiz talvez tenha até alguma chance, porque o time do Sampaoli é exposto mesmo por vocação. Ele arrisca, ele ataca, né? Ele joga na frente. Então o zagueiro que não tem velocidade para recompor, para correr atrás do zagueiro, com ele fica perdido. Ele botou o Medel, lembra? O Chile era o Medel, que era um volante que ele recuava. 1,75 m. Baixinho lá, para ele não tem problema de altura, estatura. Mas é o cara que tem velocidade, que é rápido. Mas por que você acha que isso beneficia o Davi? Porque o Davi Luiz, talvez, ele não tem a velocidade, mas ele tem passe, saída de jogo. O Mourinho aproveitou Deve ser volante, não zagueiro, pode ser. Mas assim, na construção lá de trás, ele talvez pode aproveitar. O Rodrigo Caio tem isso, Léo Pereira pelo outro lado, tal. Eu acho que o Davi Luiz talvez possa ser aproveitado, embora ele seja muito queimado com a torcida. O São Paulo não liga para isso, né? Ele é um cara muito personalista, ele vai na ideia dele e acabou, ele aparentemente não fica muito ligado no que está acontecendo fora, imprensa, torcida, ele tem as convicções, as idiosincrasias dele. É um trabalho que eu acho que para os sonhos dele aqui no Brasil ou na América do Sul. Lembro quando ele estava no Galo, que ele já tinha um elenco muito bom, né? Bem melhor do que o que ele trabalhou no Santos.
E ele ficava naquela discussão sobre reforços e tal, porque ele falava, eu quero ganhar do Flamengo. Eu quero ter um elenco, um time tão bom quanto o do Flamengo. O Flamengo era o sarrafo dele, era a meta dele. Então ele, treinando o Santos, treinando o Galo, ele olhava o Flamengo. Deu palpite até na época do Paulo Souza, né? Falando sobre o posicionamento dos jogadores. Né? Então, o Flamengo para ele... E antes de ir para o Sevilha, depois de sair do Olympique, eu lembro dele pintando aqui no Brasil, participando de programas esportivos. Sim. Não vou dizer, seria leviano da minha parte dizer cavando, mas dando pinta de que estava cavando. Quer dizer, podia ser um desejo do cara, um sonho mesmo do cara. O cara é argentino e sabe o tamanho do Flamengo no continente. Não, ou pelo menos rivalizar. Ele acho que não tinha problema em rivalizar, em competir. E ele chegou a ganhar com o Santos de 4-0, né? Na última rodada de 2019. Pode falar, tal, das pessoas, né? Mas assim, ele queria time, elenco, jogador, material humano para competir com o Flamengo. Era a condição para ele continuar, né? Ele não é um cara de relação exatamente muito simples, muito fácil com jogadores, mas aí é uma informação que eu tenho, alguns dos jogadores mais influentes do elenco do Flamengo pediram o Sampaoli, quiseram trabalhar com o Sampaoli. Tinham não o sonho do Sampaoli em trabalhar no Flamengo, mas o desejo também de tê-lo ao lado, enfim, convivendo e aprendendo um pouquinho com o treinador argentino. Porque é a oportunidade de recuperar. Agora eu tô curioso, Natália. Né? Total. Eu tô curioso para saber como é que vai funcionar a relação Gabigol e Sampaoli. Com o Vitor Pereira, aparentava ser uma boa relação. Talvez fosse o cara mais próximo do elenco aparentava ao mais português. foi pro banco, né? Hã? Aparentava, mas foi pro banco. Mas afinal ele jogou, né? Foi pro banco porque não funcionava. Enquanto funcionava o sistema com o Aliás, Dorival, hoje ele jogava e não quebrou reclamava. um jejum com o pênalti que a gente viu há pouco. Pipocada do Vitor Pereira, que pelo amor de Deus, né? Ganhou no grito o Gabigol? Não a escalação na finalíssima contra o Vasco? Uma pipoca, desculpa, tá? Não. É a pipocada dele, né? Porque, poxa, aí ele falou que prefere o Pedro nessa posição, eu tô no banco e tal. Aí ele joga com o Matheus França, quando volta na final, perde, né, pro Alcas, ele volta com o Gabigol, sabendo que a única maneira de você colocar o Fluminense em dificuldade era com um time mais jovem. O Gabigol tinha jogado contra o Alcas. Sim. Não tinha jogado a primeira final, né? Sim, não, é isso que eu tô dizendo. Olha, lá foram 10 jogos sem marcar, dessa vez a maior sequência negativa de gols do Gabigol pelo Flamengo. Em 2021 teve uma sequência parecida ali de 9 e 2027 jogos. Mas dessa vez, depois de 10 partidas em branco, o Gabigol de pênalti acaba com o jejum. Deu mais de 900 minutos de jejum, né? Porque nem sempre ele atuou o tempo inteiro e tal. Mais de 900 minutos. Mas assim, comparar Pedro e Gabigol, se eu tivesse que escolher pro meu time, o Pedro é meu atacante titular, minha referência. 9, né? A minha referência é ele. Mas acho que essa insatisfação do Gabi passa muito por essa desorganização. As coisas não funcionavam, ele estava perdendo aquele brilho que tinha. Prefiro sair do que ficar nesse contexto. Agora, essa pedida pelo Sampaoli passa muito por essa questão de recuperação de confiança. Ele é um cara que ele vai extrair a última gota de suor desse time. Eu acompanhava o Santos na época que ele treinava o Santos como setorista, e ele treinava exaustivamente, e era exaustivamente a palavra que vinha de dentro do Santos. Os erros. Errou, volta. Para, volta tudo. Vai fazer tudo de novo. Errou, volta de novo. Até arrumar toda a sequência daquilo que ele pensava numa transição ofensiva. Porque ele liga mais para essa parte. Então, tinha algum erro na transição, parou, volta lá. Aí começava tudo de novo a leitura desse processo de transição. Quando encaixava dentro daquilo que ele pensava, aí ele soltava e a bola rolava nos coletivos. Olha, galera, eu só não entendi muito bem o Zé Elias falando que o Fabrício Bruno é pesado, sabe? Não sei se ele vê os jogos do Flamengo, mas, cara, o Fabrício Bruno é um dos jogadores mais rápidos que o Flamengo tem, se não for mais rápido. O cara corre pra burro, velho. Não entendi muito bem essa história aí do Fabrício Bruno ser pesado. E, cara, o Sampaoli é exatamente isso. Errou, volta, treina. Errou, volta. Até acertar. E mostra vídeo, mostra... Gente, eu tô colocando muita fé que o Sampaoli vai dar certo no Flamengo. Pedrão, passa pano, tu não queria, o Jorge Jesus queria, mas o velho não veio, tem que torcer agora pro Sampa, velho. Também é velhinho, tem 63 anos de idade, né? Não que 63 seja velho, nossa, não. Um abraço aí pra todo mundo de mais de 60. Mas, gente, o Sampaoli, meu irmão, vamos torcer, velho. Ele é louco na beira do gramado, o do Flamengo gosta de pessoa doida.
Nogueira, reclama. O torcida do Flamengo gosta disso. E já me disseram que ele roeu unha lá no camarote hoje. Vai dar tudo certo. 3 a 0 Mengão, rapaziada. Vambora, tamo junto, saudações rubro-negras.